Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui para mais um dos nossos encontros e para mim sempre é muito bom. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fazer as coisas da maneira correta. Eu estava pensando um pouco sobre isso essa semana e me lembrando de quando eu aprendi. Eu gosto muito de jogar tênis e quando eu fui aprender a jogar tênis, a gente vê o quanto isso é complexo, de todos os movimentos que a gente precisa aprender, todos os efeitos que a gente precisa colocar na bolinha, os movimentos que a gente precisa fazer girando o tronco, posicionamento de pernas. E várias vezes jogando, eu falava, poxa, seria tão mais fácil simplesmente passar a bolinha para o outro lado, né? Em vez de ter que ficar pensando em tantos movimentos, em tantas técnicas, em tantos efeitos, né? E várias vezes jogando, eu perdia os pontos porque eu queria fazer a coisa certa, porque eu queria fazer o movimento correto. E às vezes perdia o jogo. Perdia os pontos, mas ficava pensando, poxa, podia ter só passado a bolinha. E às vezes na vida a gente passa por situações assim. A gente vai fazer o que é correto, o que tem que ser feito, ou será que a gente simplesmente vai jogar o jogo, vai fazer o que todo mundo faz, vai se preocupar simplesmente em ganhar? Tem um personagem bíblico que me fala muito diante dessa situação. Esse homem é Elias. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, você vai ver um pouco da história dele. No comecinho do capítulo 17, a palavra diz o seguinte: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos seguintes anos, exceto mediante a minha palavra. A palavra nos diz que Elias se apresenta diante desse rei, Acabe. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Acabe fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro rei antes dele. Diz que ele provocou a ira do Senhor mais do que qualquer outro rei de Israel. Acabe era uma pessoa má. Ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não se preocupava em agradar a Deus. E não é só isso, diz que ele ainda casou com uma mulher que era ainda pior do que ele. Fez com que ele se desviasse, com que ele construísse altares a outros deuses. E Elias, mandado pelo Senhor, se apresenta diante dele e fala, você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, está vindo as consequências daquilo que você tem feito. E Elias se apresenta diante dele e fala, não vai chover nos próximos anos, até que eu fale outra vez que vai chover. Porque o Senhor me mandou te falar isso. E várias vezes eu fiquei pensando, falei, poxa, eu teria coragem de fazer o que Elias fez? Porque se você ler o versículo 2, diz o seguinte: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e eu dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Elias tem que fugir, tem que se esconder para salvar a própria vida, e não é porque fez algo ruim, não é porque fez algo mal, não, pelo contrário, foi justamente porque fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer, e tem que fugir para tentar preservar a sua própria vida. Nesse riacho, em Querite, o Senhor tinha sustento, o Senhor tinha mantimento. E é interessante porque Deus faz de uma maneira como nós muitas vezes não podemos explicar com a nossa lógica. A palavra fala que o Senhor manda ele se esconder ali, e dali naquele lugar ele vai beber do riacho, e ele vai comer de uma maneira totalmente inesperada, inusitada. Diz que Deus mandou os corvos levarem carne para ele. Olha que loucura! Corvo é um pássaro carnívoro. E ele vai levar carne para que uma outra pessoa possa comer. Com isso o Senhor me mostra que ele não precisa da minha lógica, que ele não precisa que faça sentido para mim a maneira como ele vai cuidar de mim. Nesse momento, quem sabe você está passando por uma crise como todos nós estamos passando e você está perguntando, você está se questionando, mas como vai ser? Do que eu vou viver? Quando eu vejo a história de Elias, eu vejo que sim, vale a pena fazer o correto. Durante um tempo ele fica aí nesse riacho. Mas depois de um tempo, a Bíblia é quem me fala que o riacho seca. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Quem foi que falou que não ia chover? Foi o próprio Elias. Ele está vivendo uma consequência daquilo que ele falou. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá.
Ordenei a uma viúva daquele lugar para que te forneça comida. Bom, eu escuto essa palavra, imagino a situação de Elias. O Senhor já proveu, o Senhor já mostrou que tem uma pessoa lá que vai cuidar de mim. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou sim uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela foi buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque ela responde: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos. Olha que coisa, 2 gravetos. Imagina o tamanho da comida que ela estava pensando em preparar. Olha o que estava passando na cabeça dessa mulher. Para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Imagina a cabeça de uma mulher que está passando por uma situação dessa. Ela está colhendo 2 gravetos para fazer uma última refeição. Ela tem um filho com ela e ela não tem como dar de comer para essa criança. E ela está dizendo, respondendo a Elias, que sabe que ela é a mulher que Deus falou que vai mantê-lo, que vai dar de comer para ele. Elias então lhe disse: não tenha medo, vai para casa e faça o que eu te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Como é realmente por fé, não é por vista, não é o que eu estou vendo, mas é aquilo que o Senhor falou que vai fazer. E ele ainda fala para ela: depois faça algo para você e para o seu filho. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Enquanto durar a crise, a farinha que estiver aí não vai acabar, o azeite não vai secar, se você agir, atuar de acordo com aquilo que eu estou te falando debaixo da palavra do Senhor. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Esse capítulo 17, a gente pode ver como a descrição do processo de Deus na vida de Elias. Ele estava sendo transformado. E quantos processos nós vemos aqui? Ele tem que se apresentar diante de um rei que era mau, não era um cara tranquilo. Ele colocou a vida dele em risco. Ele vai e fala: ó, você fez o que é mal aos olhos do Senhor e não vai mais chover. Depois disso ele tem que fugir, ele tem que ir para Querite. Ali ele começa a conhecer o seu Deus. Muitos de nós estamos tentando evitar os Querites na nossa vida, as Sareptas na nossa vida. Mas é em Querite e em Sarepta que nós vamos conhecer e vamos viver o cuidado de Deus sobre nós. Não tenta só empurrar a bola para o outro lado, não tenta só devolver, não tenta só jogar o jogo, não tenta fazer o que todo mundo faz, não tenta ir na corrente. Faz aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Se você tiver que passar por Querite, se você tiver que passar por Sarepta, você vai conhecer ao Deus a quem você serve. Você não vai andar por vista, você vai viver por fé, sabendo que o Senhor é quem te mantém. Ele é quem te guarda. Em Querite, você vai beber água, você vai ser alimentado pelo Senhor. Em Sarepta, você vai viver milagres. E não vai ser só sobre você, vai ser maior do que você. Outras pessoas vão ser alcançadas por esse cuidado de Deus sobre a tua vida. A mulher estava preparando uma refeição para esperar a morte. E a sua vida foi transformada através daquele processo na vida de Elias. Quando a gente chega no último versículo do capítulo 17, a palavra diz o seguinte: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. No primeiro versículo, a referência era a seguinte: Elias de Tisbe. Essa era a única referência que se tinha dele. Olha como muda. Olha o adjetivo do início e olha a referência do final. Isso é o que o Senhor está fazendo hoje nas nossas vidas. O Senhor está nos transformando. O Senhor está nos fazendo viver aquilo que Ele tem para nós.
E eu não sei qual era o adjetivo que se associava ao teu nome quando ele começou esse processo. Mas eu sei que, assim como ele fez com Elias, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um homem, é uma mulher de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Desenvolva e se envolva com o projeto, com o propósito dele para a tua vida. Em nome de Jesus. É isso aí. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @vidachurch.life. Todas as semanas nós temos um conteúdo super interessante para vocês. No domingo à tarde, às 5 horas, a live do nosso culto, não perde por nada. Tem sido todo domingo uma experiência incrível e nós transmitimos tanto no nosso YouTube quanto no Facebook. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.